querida alma, hoje, antes do sol tocar a terra, houve um sussurro vindo do alto. Um nome foi pronunciado entre os céus, o seu. Em meio a milhares de vozes, Deus olhou para o seu coração e disse: hoje é o dia. Hoje, algo precisa alcançá-la. E por mais que isso pareça misterioso, essa mensagem chegou até você com precisão divina. Isso não é acaso. Você foi chamada. Sabe aqueles momentos em que o silêncio grita mais alto do que qualquer palavra? Em que o cansaço parece não ser só físico, mas da alma, como se algo estivesse esperando há tempo demais para acontecer? Talvez seja exatamente assim que você se sente agora, como se estivesse andando num deserto sem fim, cercada por esperanças murchas, com fé remendada, tentando sorrir para esconder a dor. Mas o que vou te revelar a seguir pode mudar tudo, porque existe um momento em que o céu se move para tocar a terra. E esse momento está mais próximo do que você imagina. Acordar todos os dias e tentar, mesmo quando tudo parece dar errado, exige coragem. Continuar acreditando que algo bom pode acontecer, mesmo depois de tantas decepções, exige uma força que nem todos entendem. Mas os anjos entendem. E foi por isso que hoje cedo, antes mesmo que você abrisse os olhos, o seu nome ecoou entre os céus. Uma convocação foi feita. Um chamado foi direcionado ao seu espírito. E por que agora? Porque Deus conhece o exato segundo em que você começa a perder a esperança. E antes que isso aconteça, Ele envia sinais. Você pode ter ignorado alguns, pode até ter duvidado de outros, mas esta mensagem, está atravessando sua alma porque você sabe, lá no fundo, que ela veio para você. A palavra de Deus nos ensina que aquele que estende a mão para sustentar uma obra espiritual nunca fica desamparado. Este canal tem sido um companheiro fiel na sua jornada diária e agora nós precisamos que você estenda a mão de volta para salvar o nosso trabalho. Sem o apoio financeiro da plataforma, a nossa continuidade está totalmente nas mãos de quem nos assiste. Faça esse gesto de amor por nós hoje. Nos ajude enviando uma doação voluntária para manter o canal no ar, ou escolha receber uma bênção em forma de conhecimento comprando a cartilha digital Qual Seu Anjo da Guarda. O link para doar e o do e-book estão na descrição e no comentário fixado. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra: aconteça o que acontecer, eu estou pronta para o que é meu por direito. Agora, continuando a mensagem, sabe aquele sentimento de que algo está por vir? Que algo está prestes a romper o silêncio da sua vida? Que de repente, algo bom pode acontecer mesmo que tudo ao redor pareça cinza? Esse pressentimento não é fantasia, é espiritual. É o sussurro do destino tocando a sua intuição. Há uma sincronia em andamento. Em até 60 minutos, um sinal, uma resposta, ou até mesmo um movimento pequeno, mas significativo, virá até você. E não espere fogos de artifício ou trombetas. Deus age nos detalhes. Às vezes é uma mensagem que chega no exato momento em que você pensava em desistir. Às vezes é alguém que volta. Às vezes é um alívio que você não sabe de onde vem, mas que lava seu peito como chuva morna. Imagine agora uma corda presa ao seu peito, sendo puxada suavemente para o alto. Essa é a sensação que virá quando o toque divino alcançar você. Uma leveza sem explicação, um reencontro com você mesma. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? Como se as peças se movessem sem você ver, preparando o terreno para algo que você nem sabia que precisava? Pois saiba, enquanto você chora, o céu se organiza. Enquanto você se cala, Deus desenha novos caminhos. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo, porque esse chamado não é apenas para te dar algo, é para te lembrar de quem você é, de que você não foi esquecida, mesmo quando se sentiu invisível.
de que há um propósito queimando dentro de você, mesmo que a vida tenha tentado apagar esse fogo. Deus não chama quem está pronto, Ele chama quem está disposto. E você, mesmo com todas as suas cicatrizes, se manteve de pé. Isso é suficiente. Os anjos me mostram que sua resistência foi testemunhada, que sua dor foi ouvida e que sua entrega silenciosa, feita nos dias mais difíceis, foi mais valiosa do que qualquer grande demonstração. Essa mensagem chegou até você no momento certo, mas você precisa agir rápido. Recolha agora sua energia. Traga para o seu coração tudo o que você acredita que é impossível. Todas as promessas que parecem esquecidas. Todos os sonhos que você colocou em pausa. Porque quando o céu te chama, ele não te devolve como estava. Ele te transforma. Há uma urgência amorosa em tudo isso. Não no sentido de pressa, mas no de não perder o que é seu por destino. Algo está vindo em sua direção. E não é qualquer coisa. É aquilo que você pediu em oração, mas achou que Deus tinha esquecido. Você se lembra da última vez que sentiu paz? Os anjos dizem que você voltará a sentir. Que aquele peso que parece não ter fim será aliviado. Que você voltará a sorrir não por força, mas por verdade. O que está por vir será como uma brisa em um dia quente, como uma luz entrando pelas frestas depois de muito tempo na escuridão. Mas antes que isso chegue, você precisa entender. Você é digna. Digna de amor, de recomeço, de bênçãos inesperadas. Não importa o que aconteceu, o que perdeu ou quem te deixou. O chamado de hoje não foi para o que você fez. Foi para quem você é. Se você sentiu essa mensagem no seu peito, compartilhe com alguém que também precisa dessa esperança. E se puder, apoie nosso trabalho clicando em Valeu Demais. Cada gesto de apoio nos permite continuar espalhando essas palavras que tantos corações precisam. Você já sentiu como se o tempo estivesse prestes a parar? Como se o universo respirasse fundo antes de entregar algo que foi cuidadosamente guardado para você? Há uma vibração no ar, uma pulsação sutil que só corações atentos conseguem captar. Os anjos mostram que nas próximas horas, ou talvez até minutos, um movimento ocorrerá nos bastidores da sua vida. Algo aparentemente comum, mas que carregará um significado profundo. Será como um toque leve no ombro, um chamado silencioso dizendo, é agora. Você pode não reconhecer de imediato, mas algo dentro de você vai saber. Um arrepio leve, uma emoção inesperada, um suspiro que chega sem razão. Esse será o sinal. E quando ele vier, não hesite. Aproxime-se com fé, com abertura, porque aquilo que está vindo não virá duas vezes da mesma forma. É importante que você compreenda que o que está prestes a alcançar você não é só uma bênção externa, mas uma confirmação interna. Não é apenas uma resposta do céu, mas uma ativação da sua essência. Quando Deus chamou seu nome hoje de manhã, não foi para te lembrar do que você precisa fazer, mas do que você é. E essa identidade sagrada, muitas vezes sufocada pela dor, está prestes a florescer novamente. Os anjos me mostram que você foi silenciada demais, diminuída demais, ignorada até mesmo por si mesma. Mas essa fase terminou. Chegou a hora de lembrar o poder que existe dentro de você. E esse poder não se impõe com força, ele se manifesta com presença. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 444 para clamar proteção, ação e alinhamento com o que é verdadeiro para sua alma. E se essa mensagem já está tocando o seu coração de forma profunda, considere tornar-se um membro do canal. Assim, você receberá essas mensagens antes de todos e poderá estar sempre conectada à luz que o universo tem reservado para você. Você já se perguntou por que certas coisas ainda não aconteceram na sua vida, mesmo você tendo feito tudo certo?
resposta é mais espiritual do que lógica. Muitas vezes, as bênçãos são retidas não porque você não merece, mas porque há uma preparação invisível acontecendo dentro de você. Deus não quer que você receba apenas para ter. Ele quer que você receba para sustentar. E sustentar um presente divino exige estrutura emocional, clareza de alma e um coração disposto. É isso que você está construindo, mesmo sem perceber. É por isso que algumas portas só vão se abrir quando o seu coração estiver verdadeiramente pronto para entrar. E os anjos dizem que esse momento está se aproximando. Você não apenas pediu, você foi ouvida. Você não apenas sonhou, você foi observada. Suas lágrimas não caíram em vão. Cada uma delas carregava uma parte da sua história que agora está sendo honrada. Imagine, por um instante, uma caixa que o céu guardou especialmente para você. Dentro dela estão todos os sorrisos que você engoliu, todos os vai passar que você repetiu para si mesma em noites longas, todos os um dia vai dar certo que você disse mesmo sem acreditar por completo. Essa caixa agora está sendo aberta e o que virá dela será tão pessoal, tão feito sob medida, que você vai sentir que Deus realmente conhece o seu coração. Ele não vai te entregar algo genérico. Ele vai te entregar exatamente aquilo que vai restaurar sua fé em si mesma. E isso é mais do que uma bênção. É um reencontro com quem você nasceu para ser. E se o medo aparecer, tudo bem. É natural. O medo costuma visitar quando estamos perto de uma virada importante. Mas os anjos dizem, não se paralise. Reconheça o medo, mas escolha a coragem, porque essa não é só uma chance qualquer, é uma nova escrita para a sua história. E o que ela trará não será leve por fora, mas será libertador por dentro. Aquilo que por anos você desejou, orou e até pensou em esquecer, agora começa a ser realinhado. Talvez não da forma que você imaginou, mas exatamente como você precisa. E se em algum momento você duvidar de que isso está mesmo acontecendo, volte a esse momento. Lembre-se desta mensagem. Volte ao chamado que ecoou seu nome antes do sol nascer. Porque aquilo que te pertence espiritualmente jamais será tirado de você. E mesmo que leve tempo para se manifestar completamente, os sinais já começaram a acontecer. Se essa mensagem está vibrando dentro do seu coração, compartilhe com alguém que também precise ouvir. E se desejar apoiar esse trabalho e ajudar essas palavras a alcançarem mais corações, clique com carinho no botão Valeu demais. Cada gesto faz uma enorme diferença. Você pode até não perceber, mas há uma movimentação invisível acontecendo neste exato momento. Enquanto lê essas palavras, o universo se curva ao seu favor de maneiras que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Deus não chamou seu nome hoje de manhã apenas para te confortar. Ele chamou para te reposicionar, para te lembrar que você não foi esquecida, nem ignorada. Que mesmo com todos os atrasos, com todas as promessas que pareceram se perder no caminho, ainda há um tempo marcado para cada coisa acontecer. E esse tempo está se aproximando mais do que nunca. Há um alinhamento que começou no exato instante em que você pensou em desistir. Porque é ali, no limite entre continuar e parar, que os céus mais se movem. E é exatamente nesse espaço sagrado que você se encontra agora. Os anjos me mostram imagens de portas que pareciam trancadas, sendo lentamente destravadas. Nada abrupto, nada forçado. É como se o tempo, que antes parecia parado, começasse a respirar de novo ao seu redor. Talvez você não entenda de imediato, talvez ache que nada está mudando. Mas dentro de você, algo começa a se aquietar. É como se a tempestade cessasse, não porque tudo está resolvido, mas porque seu espírito reconhece que algo novo está prestes a nascer. E nascer dói, rompe, traz medo e vulnerabilidade,
mas também traz vida, esperança, renascimento. Os sinais estão aí e você está sentindo. Mesmo que não consiga explicar, sua alma já percebeu. Algo está vindo. Algo que carrega o nome da sua cura, o som do seu recomeço. Você lembra de quantas vezes teve que ser forte? De quantas vezes guardou a dor para não preocupar ninguém? De quantas vezes sorriu para não assustar os outros com a sua tristeza? Os anjos lembram. Eles estiveram ao seu lado em cada um desses momentos. Não houve um só instante em que você chorou sozinha. Mesmo quando parecia que o céu estava em silêncio, havia uma movimentação espiritual acontecendo. E agora, essa movimentação chega ao ápice. A colheita do que você plantou em lágrimas está sendo preparada. Não com pressa, mas com precisão. Porque aquilo que vem de Deus não vem incompleto, vem inteiro, vem transformador. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Agora, continuando a mensagem, não ignore os pequenos sinais, aquela mensagem que aparece do nada, a música que toca no momento exato, o nome que surge repetidamente, as pessoas que voltam. Nada disso é coincidência. São confirmações, são respostas disfarçadas. Às vezes o céu não fala com voz alta, ele sussurra através da vida. E é preciso estar desperta para ouvir, não com os ouvidos, mas com o coração. E o seu coração está começando a ouvir novamente. Depois de tanto tempo tentando se proteger, ele começa a se abrir, e esse é o primeiro milagre. Você pode estar se perguntando: e se eu me decepcionar de novo? Essa pergunta é compreensível. A dor ensina a duvidar, mas Deus não está pedindo que você confie em pessoas. Ele está pedindo que você confie nele, que se entregue ao que está sendo preparado, mesmo sem entender. Porque o que vem agora não é baseado no que o mundo acha que você merece, mas no que o céu sabe que você precisa. E você precisa ser lembrada do que é capaz. Precisa sentir novamente o que é ser amada, não pelo que faz, mas por quem é. Precisa voltar a se ver com os olhos da fé. E isso começa agora. Não tenha medo do novo. Ainda que ele venha com desafios, ele também vem com cura. Vem com revelações, vem com libertação. Há coisas que vão sair da sua vida nos próximos dias. Pessoas, hábitos, sentimentos. E você pode sentir que está perdendo, mas não se engane. Você estará sendo limpa, preparada. Deus não tira algo sem antes planejar algo maior. E se algo estiver sendo afastado de você, é porque está abrindo espaço para o que realmente importa. Confie nesse movimento. Ele pode parecer confuso agora, mas em breve fará todo sentido. Se essa mensagem está tocando algo dentro de você, considere compartilhá-la com alguém especial. E se quiser apoiar para que mais pessoas recebam palavras como essa, clique com carinho no botão "Valeu demais". Seu apoio fortalece esse propósito. Você precisa saber que há promessas que não expiram. Que mesmo quando o tempo passa, mesmo quando você acha que já não dá mais, elas continuam vivas, esperando apenas o momento certo para se cumprir. E esse momento, minha querida, está se desenhando agora ao seu redor. Não é mais um sonho distante, não é mais uma esperança frágil. O que está vindo tem raízes profundas, firmadas em tudo o que você já enfrentou. Porque nada, absolutamente nada do que você viveu foi desperdiçado. Nenhuma dor foi em vão. Nenhuma espera foi tempo perdido. Os anjos me mostram que cada lágrima sua foi um tijolo na construção do que agora se aproxima. E por mais que pareça pequeno no começo, o impacto que isso trará será tão grande que você olhará para trás e entenderá. Era por isso que demorou. Era por isso que doeu. Há algo sagrado acontecendo. Algo que só você pode sentir. Os outros talvez não percebam, talvez não entendam. E tudo bem.
Nem todo mundo vai ver a luz que está começando a brilhar dentro de você, porque essa luz não veio para os olhos deles, veio para o seu coração, para te lembrar da mulher que você sempre foi, mesmo quando o mundo tentou apagar. A mulher que caiu, mas não ficou no chão, que se quebrou, mas continuou amando, que se calou, mas nunca deixou de ouvir o céu. Essa mulher é você, e agora ela será recompensada. Você vai perceber que aquilo que antes era confusão começa a se tornar clareza, que onde havia dúvidas, surgem certezas. E isso não será porque tudo se resolveu de fora para dentro, mas porque algo se alinhou de dentro para fora. A mudança mais importante está acontecendo agora, dentro de você, quando você decide não desistir, quando mesmo cansada, você escolhe acreditar mais uma vez. Quando ao invés de reclamar, você ora. Quando ao invés de fugir, você encara. Esses gestos silenciosos são os que mais movem o céu. São nesses momentos que os milagres começam. Não com barulho, mas com fé. Antes de seguir, feche os olhos por um instante e diga em voz baixa: eu aceito o que o céu tem para mim. Essa frase dita com verdade abre portais invisíveis. Ela não apenas declara algo, ela ativa. E quando você ativa sua fé, mesmo com medo, o universo responde. É como se os anjos recebessem um sinal e dissessem: ela está pronta, vamos agir. E eles agem, eles se movem, eles reorganizam tudo. Você já esteve perto de algo e sentiu como se estivesse longe? Já desejou algo com todas as suas forças e mesmo assim viu isso escapar das suas mãos? Os anjos mostram que você viveu esse ciclo mais de uma vez, que se entregou, que se dedicou, que acreditou, e mesmo assim, as coisas não aconteceram como esperava. Isso deixou marcas, é claro. Deixou dúvidas, deixou medos, mas também deixou raízes. E essas raízes agora serão o sustento da nova fase que está para nascer. Talvez você esteja cansada, não só fisicamente, mas cansada por dentro. Da espera, das perdas, das palavras que te prometeram e nunca cumpriram. Mas os anjos dizem que Deus viu tudo e que Ele não se esqueceu, que há um tempo determinado para tudo acontecer. E esse tempo está se estreitando, está se aproximando, está chegando. Os sinais estão por toda parte. Observe, repare no que mudou em você nos últimos dias, na forma como você sente, como percebe. Há uma sensibilidade diferente em você, um desejo de cuidar mais de si mesma, um impulso de se afastar de certas pessoas. Isso não é à toa. É o céu te preparando. Está retirando o que pesa, o que atrasa, o que impede. Não resista. Confie no processo. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, se algo dentro de você confirma o que estou dizendo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso também. E se essa mensagem tem te tocado de verdade, considere apoiar com um "valeu demais". Seu gesto faz com que mais pessoas recebam palavras que podem transformar vidas. Sabe quando tudo parece parado por fora, mas por dentro algo começa a se movimentar como um rio que estava represado por tempo demais? É exatamente isso que está acontecendo com você agora. O céu não te chamou por acaso. Essa convocação espiritual é uma resposta a um tempo de silêncio. Um tempo em que você continuou firme, mesmo sem entender. Em que seguiu acreditando, mesmo sendo desacreditada. Há algo que o céu valoriza profundamente: fidelidade em meio ao silêncio. E foi essa fidelidade que Deus reconheceu quando sussurrou seu nome hoje de manhã. Não porque você é perfeita, mas porque mesmo imperfeita, você permaneceu. E agora, minha querida, há uma liberação sendo preparada. Algo que estava retido por tanto tempo, esperando apenas o momento certo para fluir, está vindo em sua direção.
Os anjos mostram que você entrou num ciclo em que a verdade começará a te libertar. Coisas que você não conseguia enxergar antes agora começam a fazer sentido. Pessoas que estavam ao seu lado apenas para sugar sua energia, semeando dúvidas e cansaço, começarão a se afastar naturalmente. Não se assuste com as perdas. Elas não são sinais de que algo está errado, mas de que finalmente algo está certo. Quando a luz começa a crescer dentro de você, tudo o que é sombra começa a recuar. Isso pode ser desconfortável no início, mas depois vem a paz. Uma paz diferente de tudo o que você já experimentou. Não uma paz que depende do que está acontecendo fora, mas uma paz que vem do alinhamento com o que está dentro. Você vai perceber que não precisa mais implorar por aquilo que é seu. Não precisa correr atrás de pessoas, de respostas, de aceitação. Tudo aquilo que for verdadeiro começará a correr até você. É como se o ímã da sua alma estivesse sendo recalibrado para atrair apenas o que vibra na mesma frequência. E isso inclui amor, reconhecimento, oportunidades, cura. Mas, acima de tudo, isso inclui você mesma. Porque, mais do que atrair o que vem de fora, você está começando a reencontrar o que estava perdido dentro de si. E isso é mais valioso do que qualquer milagre externo. Antes de seguir, respire fundo e diga: eu recebo a restauração completa do que é meu por direito. Essa afirmação, quando dita com fé, rasga bloqueios, rompe ciclos de medo, reposiciona sua energia. Porque quando você declara que está pronta, mesmo sem se sentir forte, o universo respeita sua coragem. E essa coragem começa a abrir caminhos, mesmo aqueles que pareciam trancados há anos. Você pode notar que nos próximos dias surgirão conversas inesperadas, palavras que trarão luz a questões antigas, sonhos com mensagens simbólicas, coincidências que parecem orquestradas. Nada disso será acaso. São os primeiros sinais de que aquilo que estava travado começou a se mover. E quando esse movimento começa, ele não para, porque não depende mais só de você. Agora o céu assumiu o comando. E quando o céu decide agir, nem o tempo, nem as pessoas, nem as circunstâncias podem impedir. E se em algum momento você sentir medo, lembre-se do que já superou. Olhe para trás e veja quantas vezes achou que não aguentaria, mas ainda está aqui. Quantas vezes achou que estava sozinha, mas algo maior, te segurou. Esse algo é Deus. E Ele não começou algo em você para deixar inacabado. Ele vai até o fim. E esse fim será, na verdade, um recomeço. Se essa mensagem tocou seu coração, lembre-se de deixar seu comentário e, se desejar fortalecer ainda mais esse projeto de luz, clique com carinho em "Valeu demais". Seu apoio mantém vivas mensagens como essa para milhares de corações. Você já percebeu que as grandes mudanças na sua vida nunca vieram acompanhadas de anúncio? Elas chegaram assim, de forma silenciosa, em dias comuns, nos detalhes mais pequenos. E é exatamente assim que o que está vindo vai alcançar você. Não com alarde, mas com precisão, com doçura, com o toque certo para curar aquilo que ninguém viu, mas que você carrega há tanto tempo. Há dores que você nem sabe mais nomear, feridas que aprendeu a conviver, mas Deus nunca se acostuma com o que te machuca. Ele conhece cada ponto sensível da sua alma e por isso, Ele decidiu agir, hoje, agora. Porque há uma urgência espiritual cercando sua vida, como se o tempo não pudesse mais ser desperdiçado. Os anjos me mostram que esse movimento que está acontecendo ao seu redor é também uma resposta às orações silenciosas que você fez quando ninguém estava por perto. Aquelas noites em que você olhou para o teto e disse baixinho: "Me ajuda". Essa súplica atravessou camadas de silêncio e alcançou o coração do Pai. E Ele, com toda a sua sabedoria, está trazendo o que você precisa.
Mas não como você imaginou. O que vem não será apenas um presente, será uma reconstrução. E toda reconstrução começa com uma limpeza. Por isso, se você perceber que algumas situações estão se desfazendo, pessoas se afastando, planos mudando, não lute contra. Isso não é perda, isso é preparação. Você não vai mais precisar se diminuir para caber nos espaços que te rejeitaram. Não vai mais se explicar para quem nunca quis te compreender. A mulher que está nascendo agora em você não aceita migalhas. Ela entende que é digna da mesa inteira. Essa nova versão sua não virá com arrogância, mas com consciência. Uma consciência tão firme que até o seu silêncio começará a ensinar os outros como devem te tratar. E isso é o que os céus mais desejam neste momento, que você se posicione espiritualmente. Porque quando você se alinha com quem você realmente é, tudo ao seu redor começa a se reorganizar. As respostas vêm, os ciclos se fecham, as bênçãos se aproximam. Antes de seguir, escreva nos comentários: eu sou a mulher que Deus escolheu para vencer o impossível. Essa declaração não é apenas um texto bonito. Ela é uma verdade espiritual. E quando você escreve, você sela. Você ancora essa energia na realidade. E se sentir que essa mensagem está tocando fundo o seu espírito, considere clicar em "Valeu demais". Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos de luz para mais pessoas que também precisam de um sinal. Os anjos continuam mostrando imagens sobre o que está prestes a acontecer. Veja um cenário onde alguém te observa de longe, tentando entender como você conseguiu seguir em frente. Essa pessoa, que em algum momento te subestimou, vai começar a enxergar a força que você escondeu por tanto tempo. Não porque você vai gritar, mas porque sua luz será impossível de ignorar. Você não precisará provar nada. Sua própria existência será a prova. E o mais incrível é que você não está fazendo isso para impressionar ninguém. Você está fazendo por você, pela mulher que sobreviveu, pela menina que acreditava, pela alma que nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. O que vem é também uma resposta para a solidão que você sentiu. Aquela sensação de estar rodeada de pessoas, mas ainda assim se sentir sozinha. Os céus estão enviando conexões verdadeiras. Pessoas que não vão apenas ouvir o que você diz, mas entender o que você sente. Almas que reconhecem sua essência sem que você precise se explicar. Esse tipo de presença cura mais do que 1000 palavras. E você merece isso. Você merece ser compreendida, acolhida, amada, e não por obrigação, mas por merecimento. Sinta nesse instante o peso saindo dos seus ombros. Sinta a respiração ficando mais leve. Sinta a esperança voltando a tocar sua pele como um sol suave depois de uma tempestade. Isso não é apenas sugestão, é espiritual, é resposta, é o céu tocando você onde mais precisa. E se você chegou até aqui nessa mensagem, não é por acaso, é porque a profecia já começou a se cumprir, ainda que em silêncio, ainda que devagar, mas com firmeza. Você chegou até aqui, mesmo com todas as dores, com todos os silêncios, com todos os recomeços que não deram certo. Você chegou. E isso, por si só, já é um milagre. Porque muitas vezes, o que tenta te derrubar não é a tempestade em si, mas o cansaço de remar contra ela. Mas você não apenas remou, você atravessou. E agora, está em um ponto onde o céu decide te honrar por tudo aquilo que ninguém viu. As noites em que você dormiu chorando e acordou sorrindo por força. Os dias em que fingiu estar bem só para não preocupar ninguém. As vezes em que se colocou em último plano porque acreditava que amar o outro era se anular. Os anjos me mostram que cada uma dessas entregas foi registrada. Nenhuma passou despercebida. E agora, o que o universo está prestes a devolver é tão maior do que você perdeu que sua alma vai chorar. Não mais por dor,
mas por alívio. Por fim, há uma sensação de conclusão chegando até você, como se o ciclo de espera finalmente estivesse se fechando. E não porque tudo magicamente se resolveu, mas porque você deixou de tentar controlar o que só o céu pode conduzir. E é nesse momento, quando você solta, que tudo começa a chegar. O amor que parecia impossível, a notícia que você esperava há anos, a cura que você achava que não existia, o perdão que parecia inalcançável, a reconciliação que seu coração já havia enterrado. Tudo isso está vindo, mas agora, de um lugar puro, de um lugar verdadeiro, porque a versão que você se tornou finalmente está pronta para receber o que sempre foi seu. Não do seu jeito, mas do jeito de Deus. Não no seu tempo, mas no tempo certo, o tempo da restauração. E sim, você vai olhar para trás e agradecer até pelas coisas que doeram, porque elas te ensinaram, elas te transformaram, elas te empurraram para esse momento. A mulher que você é agora não tem mais medo da perda, porque entendeu que tudo que sai abre espaço para o que te constrói. Você não se apega mais ao que machuca, não se curva mais ao que não te vê. Agora, você está se alinhando com aquilo que vibra na mesma frequência da sua verdade. E esse alinhamento é a senha para os milagres que o céu guardou para esse tempo. Você pode até achar que está sozinha agora. Pode olhar ao redor e não enxergar ninguém. Mas não se engane. Há anjos ao seu redor. Há uma presença que te sustenta mesmo quando você pensa que vai cair. Essa força que te ergue toda vez que você acha que chegou ao limite não é resistência. É amparo. É resposta. É o próprio Deus te carregando no colo quando você não consegue mais caminhar. E você está sendo levada, mesmo sem perceber, para o lugar onde tudo começa a fazer sentido. Onde as peças se encaixam, onde as lágrimas se tornam testemunhos. E onde a dor dá lugar à paz. Agora, escreva nos comentários: eu sou resposta de oração e estou pronta para viver o que me pertence. Essa frase sela tudo o que foi construído espiritualmente até aqui. Ela é um portal, um pacto com aquilo que o céu está prestes a entregar. E se você sentiu que essa mensagem te alcançou de forma profunda, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e, se desejar, clique no botão "Valeu demais". Esse gesto nos ajuda a continuar espalhando essas verdades para outras almas que, assim como você, também estão esperando por um sinal. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários: eu sou resposta de oração e estou pronta para viver o que me pertence. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.